Eu fiz esse vídeo porque eu fui buscar em relação à linguagem de amor das crianças. Eu já falei para vocês a respeito das 5 linguagens de amor dos maridos, das mulheres, e agora eu busquei, tem um livro que tem informações de como a gente descobrir essas linguagens nas crianças. E aqui eu vou explicar para vocês cada linguagem de amor e dar dicas de como você pode expressar o seu amor dependendo da linguagem do seu filho ou da sua filha. No final, se você sentir dúvida em descobrir ou você quiser ter certeza, eu tenho um questionário que eu fiz baseado no livro que eu posso enviar para você por WhatsApp ou por e-mail. É só você me pedir ou na descrição do vídeo ou vai lá no link da bio, pega o meu WhatsApp ou o meu e-mail e me manda, que eu mando o questionário para você identificar melhor, combinado? Depois, se você puder me dar um feedback de como você fez, se você fez as dicas, como que o seu filho recebeu ou se teve alguma mudança. Aqui na minha casa eu tenho testado todas as dicas, eu tenho testado principalmente ter atitudes, né, que provem e demonstrem o meu amor para os meus filhos depois que eu descobri a linguagem de amor deles e fez diferença, tá? Então, quando eu encho o tanque de amor dos meus filhos, eles ficam calmos, eles ficam mais amáveis e faz toda a diferença. É visível essa transformação. Eu espero que faça a diferença na vida de vocês também. Vou começar primeiro pelo toque físico. Toque físico é uma das linguagens mais fáceis de se usar. E, na verdade, todas as crianças precisam. Porém, tem algumas que sentem, né, entendem o eu te amo na linguagem do toque físico. Então, às vezes, você falar simplesmente eu te amo, ou você fazer uma comida que ela gosta, ou você dar um presente, talvez ela não receba com tanto amor como se você abraçasse, você beijasse, você apertar, esmagar. Então, essas crianças que têm a linguagem do toque físico, elas precisam do contato, tá? Elas precisam realmente do toque físico. E aqui eu anotei algumas dicas para você entender. Como que você pode notar que essa criança tem essa linguagem? Se você perceber que seu filho mexe muito no seu cabelo, que ele te abraça e fica pedindo beijo, fica grudado nas suas pernas, pede colo. Então, essas informações, às vezes, todas as crianças pedem, né? Fazem, mas tem algumas que têm isso mais aflorado. Então, entende-se que para encher o tanque de amor delas, o toque físico é essencial. Tá? Agora eu anotei aqui algumas dicas para passar para vocês. Então, essas crianças cuja linguagem do amor é toque físico, uma dica para você passar essa informação de eu te amo, às vezes ao invés de falar, você abraçar e beijar antes dele sair e assim que ele voltar. Então, você, dependendo da altura da criança, você abraça, se for da sua altura, ou você agacha para baixar se for menor. E além do toque físico, o olhar é muito importante, porque é no olhar que você passa também essa informação, tá? Uma outra opção é coçar as costas. Então, as crianças que chegam às vezes um dia e tá muito estressado, tá cansado, tá agoniado, ou teve um dia triste, coloca no seu colo, coloca para deitar, coça as costinhas, porque isso acalma essas crianças, né? Uma outra forma é depois de uma briga ou depois de um castigo, você abraçar a criança e mostrar que o castigo foi devido a uma atitude, a um erro, a alguma coisa da criança, e isso não modifica o seu amor por ela. Então, o fato de você abraçar, mesmo depois de uma briga, você vai demonstrar para essa criança que ela é querida, né? Que você ama e que você quer essa criança, né? Ama esse filho. Fica grudadinho no sofá. Às vezes a gente vai assistir uma televisão, então coloca a criança do seu lado, coloca no seu colo, fica abraçada com ela, né? Procura ficar encostadinha nela, que o filme vai ser muito mais prazeroso.
Para os meninos, às vezes mais velho, que não gosta muito na fase de adolescência, não tem muito esse toque, né? Ficar, não, mãe, não me beija, não faz isso. Então é legal aqueles toques, sabe? Quando você bate assim na mão do filho e faz um toque personalizado, né? Porque aí ao tocar na mão, o brincar, representa também amor, principalmente ou os homens com os filhos ou as crianças na adolescência. E uma outra opção é fazer cócegas, brincar de coceguinhas. Essas crianças gostam. Só cuidado para não ser em excesso e a criança ficar angustiada, né? Passar a ser chato e não um prazer. Então faz um pouquinho, brinca rapidinho até a hora que você sentir que ela realmente tá gostando. A hora que começar a irritar, para poder esse ato ser uma prova de amor, não irritar a criança. Próxima palavra de afirmação. Essa criança, ela precisa que você fale as coisas para ela. Eu anotei 2 exemplos do livro, né? E um era assim, perguntaram por um garotinho, seu pai te ama? E ele logo afirmou que sim. Por quê? Quando eu jogo futebol, ele torce por mim. E depois ele me diz parabéns por se esforçar. E teve uma outra que foi uma menina de 11 anos. Perguntaram para ela, seu pai te ama? E ela afirmou, dizendo que mesmo quando ela erra alguma coisa, ele sempre diz para ela não se preocupar e continuar fazendo o melhor, que ela vai melhorar, né? Continuar se dedicando. Então, esses são alguns exemplos das crianças que precisam dessas palavras de afirmação, tá? Precisa, como a gente fala, encher a bola das crianças. E essas crianças que eu coloquei uma observação aqui, para esse tipo de criança, as palavras de condenação machucam muito. Então, eu acredito que para todas as crianças machucam, mas essas crianças, as palavras rude, severa, elas doem muito mais profundo. Elas levam isso para a vida inteira. Então, produzem um efeito devastador. Esse é o grupo de crianças que guarda essas palavras para o resto da vida. Então, lembra quando a gente tem algum problema, às vezes na vida adulta, que você não consegue passar de uma fase assim da vida que é mais difícil. Então essas crianças às vezes ouviram lá atrás dos pais dizendo você não é capaz, ou não faz isso, ou realmente assim, o dinheiro não dá em árvore. Então essas afirmações ficam muito marcadas na vida das pessoas. E aí essas pessoas às vezes não conseguem ser felizes ou levam essas crenças muito à flor da pele, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui que eu separei para você encher o tanque de amor do seu filho quando você entender que palavras de afirmação que demonstram o amor que ele precisa ter de você, do pai e da mãe. Então, colocar, por exemplo, na lancheira ou no estojo, eu já fiz isso e o meu filho tem essa palavra, né? Eu encho o tanque de amor dele com isso. E lembra que eu falei que eu gritava muito? Isso mexeu muito com a minha cabeça. Então, hoje eu fico bem esperta em relação ao que eu vou falar para ele. Mas colocar bilhetinho na lancheira ou no estojo com palavras de afirmação, com motivação, com coisas legais. Representou muito pro meu filho e agora que eu li e eu já tinha identificado, eu vi que faz a diferença. Ele chegou em casa e comentou e ficou todo feliz. Disse, mãe, eu amei o seu bilhetinho. Outra coisa é mostrar para ele, às vezes, que você observou uma atitude. Então, ele fez algo legal, você dizer, nossa, filho, parabéns por isso, eu fiquei feliz, ou eu observei isso e foi muito legal. Mais uma é perguntar para ele o que você quer ser quando crescer, né? E estimular esse sonho, estimular, assim, vibrar com ele, curtir essa preparação, né? Independente se lá no final, às vezes a gente pergunta pra filha, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber. Não é assim exatamente o nosso sonho, mas diz tudo que é relacionado com isso, às vezes uma faculdade que interfira nisso, né, que consiga, e aí você estimula o seu filho e não desestimula ele. Outra coisa é encontrar um nome carinhoso.
Às vezes um apelido carinhoso que só você tem com seu filho faz a diferença. O meu filho me chama de mama, eu acho lindo. Então, geralmente, o que eles fazem pra gente, né, de diferente, assim, de outros, tem muito relação com a forma que eles gostariam de receber o amor, né? Então, muito os filhos, eles sinalizam pra gente qual é a forma de amor, é só a gente ficar atenta. Ou depois que a gente pega essas dicas que a Carol dá, você vai começar a ficar atento qual é a linguagem de amor do seu filho. Outra coisa é, por exemplo, quando ele estiver triste, você vê quais são as características mais marcantes, aquilo que você admira nele de positivo, e conversar com ele, às vezes na cama, antes dele dormir, falar a respeito dessas afirmações para ele, vai fazer ele dormir muito mais feliz e acordar bem melhor no dia seguinte. Um outro tipo é colocar bilhetinhos pela casa, assim, ou no quarto, ou no banheiro, com coisas legais para ele, que são bilhetes que fazem ele entender que foi feito para ele, tá? Então, essas são algumas dicas para aquelas crianças cuja linguagem do amor é palavras de afirmação. Tempo de qualidade, ou linguagem de amor difícil nos tempos de hoje, né? Talvez não na quarentena, mas nos tempos normais. Tempo de qualidade. Eu vi no livro um caso que eu até visualizei muito a Elisa. Então a Elisa, ela fica muito pedindo: mãe, brinca de boneca comigo, mãe, vamos brincar de mamãe e filhinha, tudo, às vezes no momento em que eu tô trabalhando, que eu preciso me focar. Então no livro às vezes diz que é difícil a gente realmente ter um tempo, mas às vezes se a gente se dedicar um pouco antes, então pega uns 15 minutos antes de você precisar pagar as contas, pagar os boletos ou fazer um relatório, pega 15 minutos antes. Tira celular, tira tudo da frente, senta com a criança, brinca, dá atenção exclusiva para ela, né? Então fala: filha, esse momento a gente vai brincar, eu vou curtir você e depois a mamãe tem 15 minutos e aí eu vou pagar as minhas contas ou eu vou fazer um relatório muito importante. Aí, né, fazer essa troca, né? Eu vou ter o seu tempo, mas depois eu preciso de um tempo para resolver as minhas coisas, tá? Então, às vezes, antes de você fazer alguma atividade que requer a sua atenção, dê um tempo especial para o seu filho, principalmente nesse momento em que a gente está trabalhando em casa. Senão a gente não vai ter sossego, e dá sim para trabalhar dentro de casa, contanto que a gente consiga ter aquele momento, né? Preparar o nosso tempo, às vezes acordar um pouco mais cedo, organizar as coisas mais cedo para poder ter um tempo de qualidade, o tempo que é exclusivo, só você e o seu filho, o tempo que é olho no olho, eu fazer, eu me entregar para você nesse momento. Então tem crianças que o tempo de qualidade é muito mais importante do que um presente, do que sair. É aquele tempo mãe e filho, aquele tempo pai e filho, tá? E algumas dicas que eu dei, tem aqui, ó, um menino de 12 anos, alguns exemplos de histórias. Então, o menino de 12 anos perguntaram para ele, né? Como que você tem certeza que o seu pai gosta de você? E aí ele falou: sei que meu pai me ama porque ele passa tempo comigo. E um outro disse: eu sei que meu pai me ama porque ele me leva para pescar com ele. Eu não gosto muito de pescar, mas esse tempo que eu tenho e ele é só meu, então não tem interferência, é o que vale a pena, é o que representa amor para essa criança. Alguns das dicas que eu vou dar é você incluir nos passeios ou na rotina da casa a criança, né? Dizer que ela é importante. Não, vem comigo porque eu preciso da sua ajuda. Às vezes você lá colocando roupa na máquina me ajuda a estender. Então é um tempo de vocês, é um tempo que vocês param às vezes para conversar, para você poder ter esse convívio, esse tempo para ele. Às vezes você tá lavando louça e você fala: você me ajuda, é tão legal quando você seca ou guarda, só você sabe guardar direitinho, e aí ter esse tempo de qualidade, né? Por mais que ele esteja prestando algum serviço, esse tempo é dele. Outra coisa é quando ele te contar algo importante, pare para prestar atenção, olhe nos olhos, pergunte a respeito disso, para dizer que você tá ali focada a ajudar, focada a receber essa informação que ele tem para te dar.
Quando você levar a criança que tem esse tipo, quando você levar essa criança que tem essa linguagem de amor, que é um tempo de qualidade num parque ou em algum lugar, não fica de longe, vai brincar junto, né? Tem aquele momento com a criança. Às vezes a gente fica no celular e fala, vai brincar, vai escorregar. Não, vai lá, olha ela escorregando, ajuda, levanta. Tenha essa atitude, que é dessa maneira que ela vai sentir que você realmente ama. Mais um é, por exemplo, programar refeições em família, sem celulares, sem tablet. É difícil? É, mas não é impossível. Então, isso que é importante, a gente tem que sempre focar no não é impossível. E como que eu vou atrair a atenção do meu filho e ser melhor do que a busca pelo iPad, a busca do comer tudo? Falar em assuntos que é relacionado à idade dele, falar de assuntos que ele saiba, que ele tenha o que dizer. Então você pergunta, falar de futebol para quem gosta de futebol, fala de boneca para quem gosta de boneca, mas achar um assunto que vai interagir, e aí é aquele momento de família que fica marcado. Programa um dia especial para ficar sozinho com ele. Então, hoje a mãe é sua e eu vou fazer algo que te faça feliz. É importante. Espero que as dicas façam sentido para vocês, que vocês consigam fazer na vida para ver a diferença que isso faz no relacionamento pai-filho. Uma linguagem de amor que existe nas crianças é, por exemplo, presentes. Tem crianças que quando você dá um presente significa muito, e tem outras que você dá o presente, ela abre na hora, mas em 1 minuto já tá jogado. Então não é que as crianças não gostem de presente, mas que elas, ou a gente dá demais, tá? Ou elas não veem que aquilo é uma prova de amor. Então, um exemplo, no livro ele diz para uma menina, por que você acha que o seu pai te ama, né? Como você tem tanta certeza? E aí no livro diz que ela leva a pessoa para o quarto e fala, olha aqui o meu quarto, esse urso, os meus pais trouxeram para mim de uma viagem que eles fizeram. Então, assim, aquele presente tem um significado. Às vezes você viajar, ir para um lugar legal e às vezes não levar o filho, mas você trazer algo que representa o tempo, né? Mas que você parou, você comprou e pensou nele, e entregar um presente com significado. As pessoas que precisam ou entendem que você ama dando presente, elas, às vezes, não é o presente em si, mas a maneira com que você entrega. É tudo uma emoção na hora da entrega, na embalagem. Essas pessoas, elas dão, às vezes, mais valor para como foi embrulhado, aquele laço bonito, aquela... A sensação do abrir o presente, né? Isso faz a diferença. Então, dá para você entender que é uma criança que ela entende o presente, o ato de ganhar um presente, como um gesto de amor, né? É a palavra de amor dela. É claro que tem que tomar cuidado, que dar só presente e não ter uma palavra de afirmação, e não ter o toque físico, não ter um beijo, um abraço, não resolve, tá? Então, a gente tem que se atentar muito a não dar presente só por dar, sem sentido. Presente, para quem tem a linguagem de amor, presente, ele tem que ter um significado, tá? Ele tem que fazer sentido, ou numa ocasião, ou para alguma coisa, ele tem que vir com algo a mais, uma emoção a mais. Algumas dicas que eu coloquei aqui em relação a crianças que têm essa linguagem de amor é você sempre manter alguns presentes baratinhos, tá? Escondido, bem arrumadinho, bem embaladinho, para numa ocasião que você quiser. Às vezes não é porque ela fez alguma coisa legal, você entrega, mas às vezes ela acordou feliz, tá de bom humor e tá contribuindo tudo, você fala, não, esse é o momento. Então a mãe ou o pai sabe o momento. Tenha esses presentinhos pequenos, coisinhas legais assim, com alguma embalagem bem elaborada para entregar para essas crianças. Isso vai representar o amor para elas. Presentes personalizados também, às vezes com nome, às vezes com algum significado para eles, também é uma dica. Flores, às vezes você tá andando na rua, pega uma flor, pedrinhas, coisas assim simples do dia a dia, você entregar
né? Então tem um sentido, não foi porque você fez alguma coisa, não foi porque você não fez, né? Simplesmente eu tive a vontade, eu entreguei um presente. Entregar, né? A emoção, o ato de entregar representa amor para essas crianças. Um presentinho surpresa na lancheira também é super legal, tá? Às vezes um chocolatezinho, às vezes um chocolate enrolado num bilhetinho dentro da lancheira ou da mochila ou de algum lugar vai fazer a criança, assim, se sentir amada. E organizar um caça-tesouro. As crianças que têm essa linguagem amam caça-tesouro para achar um presente, viu? E por último, mas não menos importante, é a linguagem de amor de atos de serviço. O que isso significa? Para as pessoas que entendem a linguagem de amor, o fazer por ele, né? Tem alguns exemplos que eu destaquei do livro que mexeram bastante assim comigo, até para identificar algumas coisas do meu passado ou da minha mãe, de um rapaz de 24 anos, que ele falou assim que ele se recordava das coisas que os pais faziam para ajudar, mesmo eles sendo muito atarefados. Então, ficou ainda na cabeça de uma pessoa, de um adulto já, né, de 24 anos, que aquele ato do pai e da mãe, mesmo sendo assim muito atarefados, ajudar. Um outro caso foi de um rapaz de 30 anos que falou que tem uma recordação muito importante do pai acordar cedo todos os sábados para levar ele no futebol. Então, essas informações, esse ato de amor que nós fazemos para os nossos filhos, para aquele que a linguagem de amor é essa, fica na memória, né? O que a gente faz por eles. Então, o sentar do lado para fazer uma tarefa marca, às vezes, uma criança. Ajudar a arrumar a cama, né? Por mais que seja uma obrigação, às vezes você ajudar ele, né, a arrumar a cama ou a fazer algum dever que é dele, o ajudar e não fazer por ele, né? Representa para ele um ato de amor, algo que você tá fazendo por ele. E isso contribui também as pessoas que têm muito importante isso na cabeça, né? O ato de servir representa para ele quando você estimula isso ou ensina ele a fazer isso. Representa na vida o servir, o ir visitar um parente doente ou ajudar numa associação, né? Às vezes levar as crianças num asilo, em alguma coisa. Ensina eles a fazer para os outros sem precisar a troca, porque na verdade é uma forma de amor que eles estão passando, né? É a maneira deles passarem o quanto eles amam as pessoas, também faz bem para eles. Então, atos de serviço é uma das linguagens de amor que também existe, que a gente precisa saber entender e interpretar nos nossos filhos. O fato também que veio agora na cabeça, você ensinar as crianças a fazerem. Então, ensinar a lavar um banheiro, ensinar a organizar uma casa é importante para a criança quando ela crescer, para ela aprender a fazer quando ela precisar. Então, eu até conheço pessoas que os pais não se atentaram, né? Deram de tudo, deram faculdade, deram muita coisa, mas o fato de não ensinarem algumas coisas, né, tipo a usar uma máquina, a usar um tipo de produto, isso fez hoje a pessoa achar que não que os pais não amam, mas que faltou isso, tá? Então isso faz falta, o ato de serviço, de servir, né, a pessoa, ensinar que eles devem servir quando crescer e que isso faz bem e que isso não precisa ser a base de troca. Eu faço para você e você faz para mim. Não, eu vou fazer por você porque é uma maneira de eu representar o meu amor. Algumas dicas a respeito de como você pode amar ou demonstrar amor para uma criança assim, você ajudar o seu filho às vezes treinar.
né? A criança joga futebol, você levar na quadra e treinar essa criança, ou num balé. Eu não sei fazer balé, eu não sei os passos, mas ajudar no treinamento, né? Significa para a criança, ao invés de mandar o filho ir dormir, você acompanhar ele até a cama, cobrir ele, né? O fato de você cobrir faz a diferença. É engraçado que são pequenas coisas, são pequenos gestos que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que vai demonstrar para os nossos filhos o nosso amor. Ajudar nas tarefas, se apresenta para eles, preparar um café da manhã especial e levar na cama. Então, o fato de você fazer isso por ele demonstra, às vezes, muito mais do que você falar eu te amo, né? Quando estiver atrasado para sair, isso pode ser que aconteça bastante na sua casa, assim como às vezes acontece na minha. Às vezes a gente tá atrasado e aí a gente entra no carro e fala, vai logo, vai logo, vai logo. Ao invés disso, vai lá e ajuda ele finalizar o que ele tem que finalizar, procurar máscara, procurar celular, ajuda ele a fazer isso para que vocês não se atrasem mais. Por exemplo, se seu filho souber muito, isso já vai para os mais velhos, adolescentes. Se seu filho souber muito de computador, inglês, incentive ele a fazer. Por exemplo, se vem a uma vizinha ou alguma coisa e fala, nossa, meu filho entende muito de computador, ele pode te ajudar. Ou meu filho entende muito de inglês, e isso estimula também o ato de servir a outra pessoa. Então, eu dou o amor, mas eu mostro e ensino como que ele vai demonstrar o amor dele para as pessoas, né? Que às vezes essa é a maneira dele entender e receber, e essa é a maneira que ele vai fazer. Então, ensinar como que ele vai demonstrar o amor para as outras pessoas. Preparar uma refeição especial também faz parte e é bem legal. Essas pessoas identificam isso com amor. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, gostado de todo esse contexto. E eu espero aqui nos comentários o seu e-mail ou o seu WhatsApp para eu mandar as questões para você identificar direitinho qual é a linguagem de amor do seu filho ou da sua filha. Um beijo.